agora, mas antes de mais nada eu queria colocar um pensamento. Nós vivemos no Brasil uma república federativa. Essa república federativa ela é formada por 3 poderes em tese: tá? Executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente fala do judiciário, o judiciário é uma figura que foi constituída para representar o nosso passado. Todo judiciário vive do passado. Afinal de contas, ele vive e respira lei. Lei é um acordo que foi feito entre pessoas para estabelecer limites e costumes que foram observados. Então, é passado. O executivo tem que tampar o buraco, tem que assinar cheque, tem que pagar funcionário, tem que fazer um monte de coisa. Então, ele é presente. O executivo respira presente. A única porta de entrada que eu vejo no sistema de representação é o legislativo, porque ele precisa observar os costumes da sociedade e, com base nesses costumes, estabelecer procedimentos, regras, que se configuram em leis que vão ser executadas no executivo e julgadas no judiciário. Bom, tudo bem. E aí nós estamos aqui de frente a um problema imenso que o executivo enfrenta, que é essa cidade caótica que nós vivemos, com ocupação desenfreada, por bem ou por mal, mas é desenfreada e completamente irregular. Dá para ver o mapa das nossas ruas. E a gente assiste coisas que eu particularmente me desagrada muito. Primeira coisa que me desagrada muito: não sabemos mais qual é a vocação da nossa cidade. Eu estava até falando para o Adolfo agora há pouco. É só olhar para os números, gente. Até tempos atrás, a cidade de Diadema tinha, se não me engano, bom, primeira coisa, a cidade de Diadema ela é a 36ª cidade em arrecadação própria no Brasil, o que, para uma cidade de cerca de 50 anos, é um mérito, extremamente mérito. A arrecadação própria vive de IPTU, ISS, multas, taxas e coisa e tal, ITBI, todos esses impostos municipais. O restante vem de alguns repasses, principalmente de FPM e ICMS. Até tempos atrás, apesar da cidade de Diadema ser a 36ª cidade em arrecadação própria, a arrecadação própria representa apenas 20% do orçamento do município. Ora, se ISS na cidade gera, no máximo, junto com ITBI, IPTU e coisa tal, 20% do município, então a única forma que a cidade tem de arrecadar dinheiro é dinheiro que vem de fora, por coisas que nós exportamos. O Lauro, tempos atrás, estava falando que desde que o governo central começou a fazer miséria, como é que fala? Benesses que o bolso alheio, tá? A participação da FPM diminuiu muito nos municípios todos, inclusive Diadema, e a importância do ICMS no orçamento municipal cresceu. E ele disse que o orçamento, o ICMS representava dos 40% que era antigamente, hoje de 60% do orçamento do município. Olha, quem gera ICMS é a indústria. Então, qual é a vocação do município que 60% do orçamento é ICMS? É indústria, gente. Então, nós precisamos montar uma estratégia do município para poder facilitar a aquisição de novos empreendimentos e facilitar os canais de escoamento de produção para trazer dinheiro para a cidade, para que a cidade possa investir em conforto. Não adianta investir em conforto fazendo dívida. Então, a gente quer viaduto, mas não tem dinheiro, precisa de dinheiro de outro. Aí o do outro não tem dinheiro, então a gente fica sem viaduto. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que quando a gente está discutindo estrategicamente um plano diretor, a gente precisa montar estratégias de futuro. E entre essas questões de estratégia de futuro, eu coloco a primeira coisa essa. Você quer ver uma coisa? Vocês mostraram agora há pouco uma série de intervenções que são absolutamente necessárias em cima da nossa realidade do dia. Teve até uma agora há pouco que eu comentei com a Adolfo, tá? Que é um trajeto irregular para corredor de ônibus. Aí eu olhei para o Adolfo e falei assim: por que a gente não pensa que estrategicamente a gente deveria desapropriar toda aquela área e fazer uma linha reta?
Entendeu? Então, no teor do planejamento estratégico, eu fico pensando que a gente precisa, em algumas coisas, ser mais audacioso. Não é que nós não tenhamos condição de fazer aquilo. Uma hora nós devemos ter. O plano estratégico é simplificar os acessos. Da mesma maneira como a gente tinha feito aquelas propostas lá de acesso que você disse que vocês não abandonaram, que eu acho extremamente interessante, por quê? Porque nós precisamos, nesse momento, facilitar de qualquer maneira o escoamento da produção da nossa cidade, para poder reduzir custos logísticos e atrair novos empreendimentos. É só isso que resolve? Evidente que não. Precisamos de outras coisas, temos outras vertentes que a gente está trabalhando para. Mas nós precisamos fazer esses acessos para escoar a nossa produção, nem que seja em terra batida. Por exemplo, tinha aquela ideia que eu achei até bonita lá no 16, de fazer aquele viaduto de alça de acesso. Eu fiz uma proposta tempos atrás, está até com a Regina, que era, por que a gente não pega o acesso norte da rodovia, tá? E fazer uma mão dupla, aquela porcaria. Se a gente fizer mão dupla, o acesso que a gente tem de saída da Imigrantes aqui no 16, esse da direita, tá? Ele cai pela metade o volume de trânsito nele. Entende? O que eu estou falando é do outro lado, lá de cima. Esse trecho aí, onde tem o acesso norte, que todo mundo entra para subir para São Paulo, a gente precisava fazer mão dupla aí, ó. Em vez de descer simplesmente por essa curvinha aqui, todo mundo fica congestionado aqui, esse acesso aqui. Todo mundo congestiona, porque é um entroncamento lascado esse negócio. A gente podia fazer com que os veículos lá na frente fizessem um contorno de mão dupla. Aí me perguntaram lá na Artesp não, na Ecovista. Mas precisa ver se tem espaço. Aí eu peguei a fotografia do Google, lá do acesso de saída do Jabaquara, coloquei em cima e dentro sobre espaço. Em cima, lá em cima, onde tem o triângulo lá no alto. Aí. A gente podia fazer um acesso de mão dupla aí. Terra batida, não precisa de viaduto, nada. Mas nós temos um problema na cidade agora e nós não temos grana. Por que a gente não faz soluções simples, intervenções simples, que vão facilitar a entrada e a saída da cidade? Nós não precisamos importar trânsito, mas nós somos obrigados a engolir o trânsito que nós importamos sem querer. Mas também nós precisamos fazer com que os nossos interesses sejam atendidos pelo único canal de escoamento que a gente tem. Desculpe eu me alongar muito, mas era isso que eu precisava. Maravilha. Mais alguém? Meu nome é Adolfo, eu represento o Ciresp como segundo vice-diretor. Da apresentação feita, eu notei que a gente abordou problemas pontuais. A gente esteve na reunião ontem falando, o eixo que falava da indústria, e foi bem lembrado que, como o Donizete também falou, o planejamento estratégico visa a gente pensar a cidade, segundo o estatuto que existe para esse fundo diretor, pelo menos para os próximos 10 anos. E a gente está em vias de vivendo talvez uma revolução tecnológica muito grande. A gente sequer tem certeza se a gente vai ter automóvel daqui a 10 anos. Mas hoje em dia, a mobilidade, no que diz respeito a transporte, é um dos fatores importantes, a gente tem que sim pensar nela no futuro. Então são duas questões em cima disso que eu coloco para ser discutido posteriormente. Eu não ouvi falar, eu sei, imagino das dificuldades com o trânsito principalmente, mas como a gente está construindo uma visão de futuro, o transporte via bicicleta, por exemplo. Um dos slides mostrou até uma ciclofaixa, qualquer coisa assim. Uma solução interessante, ambientalmente correta, e é uma tendência que a gente vê em outros municípios, que seja para daqui a alguns anos. E a segunda questão, como esse eixo de discussão que nós estamos hoje fala de infraestrutura urbana, eu posso estar equivocado, não sei se vai ser tratado em outros temas, a discussão se limitou tão somente à mobilidade, trânsito, vias. Existem outros equipamentos públicos que fazem parte da infraestrutura urbana. Parques, daria para descrever
vai ser abordado aqui, aceita-se propostas de pensamento para isso também, ou a gente vai se restringir à questão de mobilidade? Mas agradeço a apresentação, o cuidado que foi feito. Muito obrigado. Foi bem colocado. Zé, será que tem mais alguém que queira fazer? Não, só fazer uma observação, senão a gente acaba esquecendo aqui. Foi bem observado, hoje nós fizemos uma apresentação Zé, dessa. lado de cá, deixa eu pegar. Ah, a gente é ruim. Desculpa, eu não tinha percebido. Continua, imagina. Foi bem observado. Hoje nós fizemos uma apresentação daquilo que a gente já vem trabalhando, né, na questão da mobilidade. Essa conversa continua, a gente vai fazer apresentação depois aqui, porque a gente está trabalhando em outras áreas também. Uma outra coisa que é importante que a gente tem que trazer aqui também é a questão do quanto avançou o saneamento básico na cidade. Se a gente perceber que 4, 5 anos atrás nós tínhamos praticamente 20, 25% do tratamento de esgoto, hoje nós já estamos chegando a quase 60%, e a concessão que o município fez exige que até 2020 a gente chegue a 90%, 95%, e a Sabesp vem fazendo esses investimentos, né? Então, tem muitas coisas dentro da infraestrutura para a gente analisar e estudar. Por isso que eu digo que essa reunião hoje foi uma reunião inicial para a gente se conhecer, né? E daqui para frente, nós, né, vamos definir a pauta das próximas reuniões e para onde nós vamos caminhar, né? A intenção é essa, porque nós que estamos no dia a dia, a gente tem sempre a preocupação com o nosso horizonte, que é 1, 2 dias depois, né? Porque as encrencas estão todo dia acontecendo. Por isso que a gente precisa muito da sociedade civil vir para cá, para a gente ampliar um pouco. Essa colocação que você colocou é exatamente o que nós discutimos na reunião interna nossa, né? Que é o seguinte, o que será desse mundo daqui a 10 anos? Né? Do jeito que a tecnologia avança, né? Temos aí o Uber, né? Imagina, 2 anos atrás ninguém imaginava um negócio desse. Hoje já se pensa em carro elétrico, né? Igual a bicicleta, né? Você larga aqui, pega lá. Né? Como que vai ser isso, né? Então, nós temos que realmente pensar nessas questões. E aí a ideia é trazer conhecimento de vocês para dentro da prefeitura, dentro da administração, para a gente aqui no dia a dia ficar meio burro mesmo, sabe? Por quê? Porque a gente fica muito limitado, muito focado no nosso trabalho, e às vezes a gente perde um pouco a noção de como que as coisas estão caminhando. Então é importante realmente essa discussão. Da mesma forma, nós estamos tratando aqui de um eixo, né, que é a infraestrutura. Outros eixos vão ser discutidos. Nós vamos juntar isso tudo. Tem a contratação do consultor, né, que é para começar lá mais. E aí a gente começa a ter uma visão do todo. Né. Lógico que a indústria, agora voltando um pouquinho, lógico que a indústria é extremamente importante. Né, mas a gente também está preocupado com essas mudanças tecnológicas. Né? Essa indústria que nós temos, ela vai continuar, ela vai mudar, ela vai precisar de mais espaço, ela precisa de menos espaço, ela precisa de canais tanto de abastecimento como de entrega, né? Que a gente precisa trabalhar isso. Então, todas essas questões foram colocadas e eu acho que foi muito bom as duas colocações. Vamos ver se alguém mais quer se manifestar. Né? Mais alguém quer fazer um pouco de questionamento? Tinha só os corredores de ônibus. Só um minutinho. Está monopolizando aqui nessa conversa. Não, é bom. Pior é se todo mundo ficasse quieto, né? Bom dia a todos, meu nome é Eduardo, eu sou da empresa Racec Participações. Eu queria tirar uma dúvida só quanto eu verifiquei que vocês estão uma posição de colocar corredores de ônibus. Eu acho interessante o sistema que foi aplicado em São Paulo, você coloca ele setorizado, na parte da manhã um dia, e na parte da tarde no outro sentido, né? Até para não ficar bloqueado, principalmente no nosso limite de dia. Eles fazem isso vinculados a uma proibição de estacionamento temporário. Eu acho que seria uma viabilidade legal para trabalhar aqui. Você proíbe de um lado na parte da manhã e proíbe de um lado na parte
Mais alguém? Então eu vou responder no que diz respeito a trânsito, o Donizete, o Fábio e o Eduardo. No que o Donizete colocou, o Donizete, eu acho que nós éramos irmãos na outra encarnação. Porque nós somos sonhadores mesmo, e a gente acredita nisso. Eu, Donizete, concordo gênero, número e grau. E é isso que é importante. Como o Lázaro, nosso técnico, fez na apresentação, não tem um modelo fechado. Até porque se tivesse um modelo fechado, não necessitaria da presença dos senhores. Os senhores estão aqui para enriquecer, para nos orientar e nos ajudar. Essa sua colocação do 16 ela é perfeita. Infinitamente mais barato. E eu vou dar uma notícia para vocês em primeira mão. Ontem eu estive num evento à noite, no qual estava presente o nosso próximo governador daqui a 2 meses, Márcio França. E eu disse para ele que a gente ia bater as portas do Palácio justamente para tentar viabilizar essas situações da mudança, da transposição da lei do trólebus, das alças lá no pedágio. Então nós temos que fazer, mas temos que pensar, Donizete, soluções simples, porque isso ajuda, facilita e é um valor menor. Na questão que o Fábio falou, o Fábio, é claro que a gente dá prioridade. Hoje a gente vive a tecnologia, a evolução da tecnologia, e a gente aqui na nossa administração do prefeito Lauro, o prefeito nos orienta, que a gente, até porque ele é um prefeito jovem, né, e é um amante da tecnologia, nós não podemos fechar os olhos para os aplicativos. Vamos fechar os olhos, não, aqui é só um taxista, não. A gente está aberto à discussão. Mas hoje as empresas têm que vir e legalizar o seu transporte. Hoje o transporte legalizado na cidade é o táxi. Agora, a administração não está fechada para os aplicativos. Tem que vir, legalizar, recolher as suas taxas, porque não adianta a gente dar pau só com a peneira. Hoje eles estão aí. Então nós temos que criar ferramentas para acessibilidade e para facilidade deles. No que o Eduardo colocou, nessa discussão do transporte coletivo, foi bem dito por você, reforçado por você, o Lázaro já tinha dito, não dá para a gente criar faixa exclusiva o dia todo. O espaço geográfico da nossa cidade não comporta. É muito trânsito, é muita densidade para pouco espaço. Então é nos horários de pico. E nesses horários de pico a gente está discutindo a possibilidade da ciclofaixa, da ciclovia. Porque hoje ainda eu sou reticente enquanto secretário, e ainda não me convenceram dessa possibilidade, os técnicos têm se debruçado nisso, de misturar carro e bicicleta. Eu ainda tenho medo. A gente observa por aí, em faixa exclusiva, tem acidentes, a gente misturar carro e bicicleta junto é complicado. Mas não está descartada a possibilidade, a gente está estudando essa possibilidade de criar o acesso para a ciclovia, acho que é importante. É um transporte rápido, sem poluição, é um transporte no futuro. Então tudo isso a gente está estudando e é o que o nosso secretário de obras colocou. Essa é a primeira reunião. E a gente está aberto a isso mesmo, a participação de vocês. Porque não é fácil a gente chegar às 8 horas da manhã aqui na prefeitura e às vezes ele sai às 10. E os secretários são muito demandados mesmo. Então até nós que moramos no município temos a dificuldade. Então, às vezes a pessoa me faz uma sugestão, uma crítica, olha, você desculpa nada, eu agradeço, porque eu não tenho olhos para a cidade toda em todos os momentos, eu não consigo ver as 2.261 ruas a todo momento. Então eu preciso dessa ajuda, nós precisamos dessa ajuda. Então eu quero agradecer em nome do nosso prefeito Lauro Bichos. Se alguém quiser fazer uma colocação, estamos abertos. O Lázaro quer fazer uma colocação, a Ieda quer fazer uma pergunta lá, mas nós queremos já de antemão agradecer os senhores. Ieda, deixa eu passar só para o Lázaro, que ele vai fazer um cumprimento e você já fala, tá bom? Só complementar, na verdade, a colocação do Donizete, não é que a cidade reconhece e entende a vocação da indústria. O que nós temos hoje são outros olhares, outras vocações que também estão se desenvolvendo. Então, na verdade, não se trata de ter deixado ou de não reconhecer o papel fundamental que a indústria teve na cidade, tem até hoje, deve continuar tendo, independente da manifestação da evolução tecnológica que ela tem. Mas a gente tem, como gestor, a responsabilidade de ter olhares para outras áreas também. É disso que se tratava quando a gente falou de vocação. No caso da ciclovia, da ciclofaixa, nós já ensaiamos algumas vezes
de fazer uma faixa de circulação, ou na verdade a gente colocou a coisa mais do lado do lazer. Por quê? A cidade, pelo sistema viário que tem, depende e necessita muito do sistema de circulação que tem hoje. Suprimir isso para garantir com segurança a qualidade da travessia ou deslocamento do ciclista é suprimir faixa, é tirar uma faixa de circulação. Então nós estamos debatendo, estamos construindo as questões, cada uma no seu tempo, existem 5 propostas, existem conexões, existe projeto. Porém, neste momento seria um descuido da nossa parte tentar misturar com o sistema que nós temos hoje, veículos e pedestres, principalmente nos cruzamentos, porque a demanda que você tem de ciclista hoje na cidade, durante a semana, é do trabalhador que ele não utiliza o transporte da cidade. A gente, por exemplo, na região do Eldorado, nós temos muitos ciclistas, muitas pessoas que se deslocam para as empresas instaladas na região, principalmente da Casa Grande, a pé. Então, se você começa a facilitar ou criar uma alternativa no sistema viário que não está preparado para receber aquele ator, aquele agente no trânsito, porque o ciclista é um agente no trânsito, a possibilidade nos cruzamentos, principalmente, você ocasionar acidentes, e não existe solução próxima para resolver esse problema. E nada que justifique colocar em risco a vida de um cidadão. E ele? Na verdade, é um pouco uma reflexão e também uma dúvida. Colocar aqui eu licença nesse grupo mesmo ou no grupo de ontem, né, que não participei da reunião. É que eu acho assim, a gente está num processo de rápidas mudanças, né? Eu acho que isso no mundo todo, em função das novas tecnologias e também acho que culturais, né? Então eu tenho a impressão que, por exemplo, a geração mais nova já não valoriza tanto ter um carro como antigamente, né? E a região da ABC, por exemplo, assim, a indústria mais forte é a indústria automobilística. Mas será que isso vai se manter? Né? Então acho que quando a gente vai pensar na vocação do município, acho que tem que estar atento às mudanças que estão acontecendo no mundo e como elas vão afetar a cidade, né? Então assim, é realmente essa indústria que está aí que vai se manter ou vai acontecer uma transformação também? Que tipo de indústria, então, dentro desse cenário, seria mais importante a gente pensar em atrair, né? E qual que vai ser a característica dela? Porque, por outro lado, tem um aumento de produtividade, também de implantação de máquinas produzindo também, né? Então isso muda, eu acho que muda todo o sistema produtivo, né? Por outro lado, eu acho que a gente não pode pensar somente na indústria, porque a cidade não pode ficar dependente de um setor econômico, né? Sendo que o comércio, os serviços, eles têm um potencial para crescer na cidade. Porque o pessoal fala que quem mora aqui muitas vezes vai comprar alguma coisa fora de Diadema, né? Vai comprar em São Paulo, vai comprar em São Bernardo. Então existe um potencial de crescimento aqui. Então a gente não pode desprezar isso. Então o que eu queria colocar assim, como eu acho que talvez para o grupo de ontem, fazer a discussão não pensar somente no agora, né? No que está aqui posto, mas assim, no que realmente está vindo, independente da gente querer ou não, e como que Diadema pode aproveitar ou pode se inserir nesse processo. Né? Porque assim, as mudanças estão sendo muito rápidas, então assim, mudanças tecnológicas, culturais mesmo, né? E aí a gente não pode ficar pensando só agora, porque pode ficar, acaba sendo pego na contramão, né? Do que realmente as mudanças virão e a cidade não vai estar preparada. Ieda, o Eduardo pediu a palavra, mas antes, Eduardo, eu vou responder. Ieda, passo para você e eu gostaria de ouvir o Francisco Rocha, e se a Regina quiser fazer uma colocação importante para a gente fazer o encerramento. Mas aí, Ieda, a ideia do plano diretor, até idealizado pelo nosso coordenador Francisco José Rocha, é justamente essa. A nossa preocupação é como vai se dar a cidade daqui a 10 anos. Não que a gente esteja desprezando a indústria, pelo amor de Deus, é 60% a 65%. O ICMS, nós perdemos 200 milhões e o nosso secretário de Planejamento mostra isso todo dia em números para a gente, que a cidade sofre muito com essa ausência. Mas a ideia é justamente essa, a 4 mãos, a gente descobrir a vocação da cidade daqui 10, 20 anos. Você está correta e é a nossa preocupação. Não, eu quero dizer, não foi o que você me disse, não. Não, está perfeito, está perfeito. Está perfeito, está perfeito. Posso? Por favor. Adolfo, do CIESP Diadema, e obrigado pela colocação. Só fazer um complemento, na verdade. Foi abordado ontem, inclusive, de alguma maneira,
sem dúvida nenhuma, insisto que a gente está trabalhando para pensar a cidade para daqui 10 anos, 15 anos ou mais ainda. E particularmente, nós da indústria aqui em Diadema, nós assumimos uma gestão agora no começo do ano, dando continuidade à gestão que foi dirigida pelo Donizete. E quando a gente fala de indústria, pela nossa formação aqui do ABCD-MRR, a gente pensa em prensa, fresa, usinagem. E a gente vem trabalhando na tentativa de formar grupos setoriais, então temos sucesso. Tem a indústria de cosméticos, a indústria de alimento, a indústria de tecnologia, a indústria de construção civil, a indústria eletrônica. Então tem uma gama muito grande e são nesses setores que a gente procura reforçar como atividade industrial, já que são, que a gente vislumbra um futuro maior. E a discussão da vocação da cidade, ela tem sem dúvida também uma vocação industrial, que foi onde nasceu. E a gente entende que a indústria é de suma importância para que os moradores da cidade produzam riqueza na indústria e consumam essa riqueza dentro do próprio município. Então tem uma linha de pensamento que vai para o caminho do... a indústria é fator de suma importância como contribuinte para o comércio e o serviço da cidade. Então isso está na pauta de preocupação, pelo menos dos empresários industriais de Diadema, mas sempre com esse foco de trazer à discussão justamente que tipo de indústria nós queremos, porque a indústria metalúrgica, como a gente conhece hoje, talvez ela não dure por mais 5, 6 anos. De fato. Obrigado. Quando a gente fala das vocações, exatamente essa questão. Nossa preocupação com o poder público é essas transformações, como é que a indústria está vendo isso, vocês estão acompanhando, né, e como essa transformação vai se dar, essa preocupação. Obviamente que a questão da indústria é importante nisso. Mas, eu posso colocar um dado para vocês? Gente, deixa eu colocar um dado sobre essa figura da indústria. Existem dois equipamentos que são importantes na atividade econômica. Um é a indústria e o outro é a fábrica. A indústria é uma estrutura que vive de pensar futuro. Ela olha para o cliente, ela olha para os costumes do cliente, ela olha para as necessidades do cliente e, com base naquilo, ela cria produtos. Produtos os quais ela submete à fábrica para produzi-los em escala e gerar riqueza. Então, uma indústria é uma estrutura que olha para o futuro e uma fábrica é uma estrutura que olha para o passado. Quando nós começamos, particularmente, eu sou meio antigo, quando eu comecei minha carreira profissional, acho que nós somos tudo mais ou menos da mesma época. Quando eu comecei minha carreira profissional, para se montar um automóvel, eram necessárias 25 mil partes. Montar um Fusquinha, por exemplo, naquela época. 25 mil partes. É só você olhar para um velocímetro, que era mecânico, e ver quantas engrenagens tinha naquela porcaria. Hoje, para fazer o mesmo automóvel, nós fazemos com 9 mil. Daqui a 2 anos, nós vamos começar a produzir veículos elétricos e eles vão mudar o cenário nosso. Sabe quantas peças são necessárias? 900. Pera. Não é aí que eu vou chegar. Isso significa dizer que as cadeias de produção vão se concentrar. E a profusão de fábricas, não indústrias, que nós temos, vai começar a desaparecer. O que significa dizer que nós vamos ter que desenvolver a vocação industrial na nossa região, não a vocação fabril na região. E a vocação industrial, ela depende de capital intelectual e de facilidades de logística. E é isso que a gente está falando como mensagem para o futuro. Porque a indústria automobilística muito provavelmente vai continuar na região, mas ela não vai precisar da gente. Então nós temos 2.700.000 pessoas aqui que não podem viver do escambo. Quando a gente fala de comércio, a gente fala de eu fabrico pão e vendo para você. Entende? Isso não gera dinheiro novo.
Eu preciso de dinheiro novo vendendo produtos que a Alemanha compra, que o Japão compra, que os Estados Unidos compram, entende? Que outros estados do Brasil compram e assim por diante, para fazer com que as necessidades